O presidente da União Africana destaca em Malabo o processo de interligação regional africano e compromissos da Agenda 2063. Bairros periféricos de Saurimo, a população clama por serviços sociais. Lá fora, a Ucrânia bate agentes russos que executaram um coronel da Agência de Segurança. As notícias em desenvolvimento agora no Domingo Notícias. Olá, boa noite. 16 expositores de várias cooperativas expuseram os seus produtos agrícolas numa feira realizada no município do Quilamba, que teve a duração de 2 dias. Os munícipes falam em satisfação em relação aos preços baixos em comparação ao mercado informal. A feira para promover alguns produtos agrícolas nacionais foram apresentados de 12 a 13 de julho no município do Quilamba, numa organização da administração local. Relativamente aos preços, uns dizem estarem a nível do bolso do cidadão e outros nem por isso. Clientes como Albertina dos Santos e Mário Fernandes dizem que os preços estão bons se comparado ao mercado informal. Eu ainda pensei que os preços devem ser uma coisa assim, mas quando eu cheguei aqui, sim senhora, os preços estão acessíveis. Fiz algumas comprinhas, comprei mandioca, comprei a batata doce, comprei frutas, tomate e gostei mesmo, gostei. Sabe que nos outros mercados e que não existem feira, os preços são exorbitantes e nós aqui já encontramos o preço razoável. Por isso é uma mais-valia. Estão acessíveis. A cliente Margarete dos Santos é de opinião contrária e diz que, relativamente aos preços, para uma feira deixa a desejar. Os preços estão iguais aos preços da praça, vá lá. Não muito longe disso. Não, mas há justificação para isso, é aquilo que eu já estive a explicar. As pessoas estão com muito pouca saída. Imagine que no fim do dia as pessoas voltam com os produtos para casa. Então têm que vender pelo menos alguma coisa para justificar o preço do transporte que tiveram para vir até aqui. O presidente de uma das cooperativas participantes, Severino dos Santos, diz que as vendas estão a ser bem feitas relativamente à clientela e não há razões de queixas. Falando do escoamento dos produtos, na verdade estamos a vender, estamos a escoar o produto e de facto não temos nada que lamentar, desde ontem até hoje. Hoje de manhã ficou um pouco fraco, mas esta hora estamos a ver o movimento. O feirante Abraão Chilulo fala que deveria haver maior divulgação da feira e marketing. Assim, traria o maior número de munícipes à feira. Sim, faltou um trabalho de marketing também. Eu acho que devia-se ter feito um trabalho melhor, mas isto as pessoas despertam e vão passando, vão entrando. Se tivesse sido feito acompanhado de um trabalho de mais publicitação e tal, provavelmente muitas pessoas poderiam comprar hoje produtos mais baratos, que vão encontrar amanhã nos supermercados o dobro ou o triplo do preço. As pessoas perderam uma oportunidade de comprarem mais barato. Porque faltou comunicação. São dos melhores preços. Se vir aqui a média do tomate, o quilo está 500 kwanzas. Já acontece a edição 2025 da Expo Cabinda com expectativas positivas no seio dos empresários que participam do evento. São nacionais e estrangeiros que partilham experiências de negócios e inovações em vários domínios. Empresas nacionais e estrangeiras apresentam o melhor da sua produção durante a Expo Cabinda 2025. As expectativas são enormes por parte dos expositores. É já produzida em Angola, temos uma fábrica 100% nacional, a mão de obra é 100% nacional, a matéria-prima também o é. Foi convidado pelo governo do Cabinda, eles são do RDC. Mas ele trouxe alguma coisa aqui de vender, ele tem saca-folha seco, arroz natural, arroz bio. A refinaria de Cabinda está presente. O orgulho de ter os produtos refinados leva com que a organização convide a população a conhecer mais sobre a perspectiva da refinaria de Cabinda. Para nós é um regozijo enorme fazer parte da Expo Cabinda, né? Um evento que mostra
no seu todo, o que é a desenvoltura, as oportunidades que a própria província em si oferece em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, né? Somos uma refinaria de Cabinda feita por angolanos, maioritariamente, após a independência, o que para nós dá-nos um orgulho muito grande. A Sonangol, presente no evento, o seu diretor regional aproveitou a ocasião para esclarecer a situação da escassez de gás na província. Estamos aqui a trazer a nossa linha de lubrificantes Negol, não é? Alto e Max. Também estamos aqui representados com o negócio de gás. Tivemos algum contratempo climatérico, né? Mas hoje penso que temos boas expectativas, não havia atracar e, no entanto, amanhã já poderemos ter o produto para podermos, no entanto, dar resposta à demanda. Nós estamos aqui a expor carros e a nossa atividade principal é a renta-car e venda de carros. As pessoas podem passar por cá e visitar a nossa stand. Vamos aumentar a frequência das viagens de Cabinda para o Sul e vice-versa, e assim como de Luanda a Cabinda e vice-versa. Nós todos os dias estamos a trabalhar para melhorar os nossos serviços e para melhor atender. Empresários nacionais e estrangeiros expectantes com a Expo Cabinda 2025, que já decorre. Trazemos a seguir um novo retrato da centralidade do Sequele, localizada na província de Colibengo, um dos mais recentes projetos habitacionais da capital do país. A zona enfrenta atualmente diversos problemas estruturais que afetam diretamente a qualidade de vida dos seus moradores. Veja na reportagem da Edna Firmino. Dentre os vários blocos que compõem a centralidade do Sequele, alguns apresentam jardins bem cuidados e sem lixo nos passeios, mas noutros a situação é diferente. Os moradores apelam por maior intervenção da administração no sentido de melhorar os serviços básicos. Mais do que saneamento básico, de princípio, nós temos um critério organizacional que advém das coordenações de blocos, né? Cada bloco trabalha a organização de limpeza e pintura e mais outras condicionantes que devem ser feitas. Mas nota-se, como claramente podem notar, que há arranjos que são, do ponto de vista técnicos, que dependem muito da empresa que construiu a centralidade. E a isso é necessário que se desenvolva um trabalho acentuado, porque muitos dos apartamentos têm infiltração de água, isso é um facto que a gente vive. E a lista de moradores em solicitação de manutenção é grande. O grande problema do Sequele é que a administração não funciona, e quando a administração não funciona, os moradores quase nada vão fazer, porque eu acho que a administração tem que apoiar os moradores. Eu, por exemplo, no meu corredor a iluminação não existe. A administração do Sequele precisa de aperfeiçoar e aprimorar mais aquilo que é o seu serviço quanto à fiscalização, à limpeza desta centralidade. Segundo estes moradores, a energia elétrica nos últimos meses melhorou substancialmente, mas alguns blocos ainda enfrentam a escuridão. Tem estado a melhorar, né? A caminho de 6 meses para trás estava uma hecatombe. Sobretudo aqui no 10, nós ainda enfrentamos a polêmica da escuridão em muitos pontos estratégicos. Só se faz sentir iluminação de vida em vias principais, como Rua 1, Rua 2 e a Rua 3. Se formos para a Rua 4, no período das 19, 20, 21 horas, plenamente escuro. Os assaltos na via pública e o roubo de placas são outras situações que os moradores da centralidade do Sequele enfrentam. O roubo de placa, isso é a coisa que é mais acentuada aqui, e vandalização de alguns automóveis, mas ainda assim há muito o que se fazer. Tenho 3 vizinhos que perderam as placas do carro, e sobretudo Hyundai. A venda desordenada nas ruas e passeios também inquietam os moradores. Apesar da centralidade ter áreas comerciais definidas e bem organizadas, muitos vendedores informais ocupam as calçadas e os espaços públicos. É difícil combater isso porque sabemos que a fome é acentuada e todo mundo busca um sustento. Agora, claro que devemos seguir a ordem. A sugestão seria ou alargamento do mercado ou movimentação para um outro ponto mais alargado para responder a toda essa gente. A sinalização e os poucos espaços de lazer são parte de várias preocupações que os moradores do Sequele vivem. Nós, quando entramos aqui, nós tínhamos sinalização, sobretudo horizontal.
A vertical até não tanto, mas a horizontal nós não temos. Nós aqui as estradas, as escolas, por exemplo, não existe as passadeiras. Aqui nós no mercado não existe passadeira. Significa dizer, se tiver um visitante que não conhece bem o Sequel, pode ter problemas, porque as passadeiras deixaram de existir. Não temos espaço de lazer, praticamente não temos onde passear, a não ser que deixamos dos nossos prédios, ficamos à rua, conversamos um pouco com os nossos vizinhos e vamos para a casa das bebidas, bebemos e retornamos em casa. O governador da província da Huila quer para breve a transportação de granito e combustível entre a Huila e o Namibe, exclusivamente feita através do caminho de ferro de Moçambiques. A rentabilização do investimento do Executivo no CFM e a conversão das estradas são as principais motivações para a implementação dessa mudança. O governador Nuno Maapi defende que a transportação de granito entre as províncias da Huila e do Namibe passe a curto prazo a ser exclusivamente feita pelos comboios do Caminho de Ferro de Moçambiques CFM. Para o governante, esta pretensão visa a rentabilização do investimento feito pelo Executivo no CFM e também aumentar a exportação de rochas ornamentais. O nosso maior foco é que os recursos mineiros sejam transportados pelo Caminho de Ferro de Moçambiques. Sabe que temos grandes desafios na conservação e manutenção das nossas estradas, mas a parte disso, o grande investimento que foi feito no Caminho de Ferro de Moçambiques, entendo que o retorno para o Estado é meter com que todo esse setor, a transportação do granito, seja feito pelo Caminho de Ferro. Por isso, estamos a trabalhar com o Caminho de Ferro com estreita colaboração, para que num tempo curto tomemos a decisão em que a transportação dos blocos de granito pela cidade do Luango sejam feitas exclusivamente pelos Caminhos de Ferro de Moçambique. Nuno Maapi garante que está a ser feita uma análise profunda com a participação dos empresários do setor das rochas ornamentais e do CFM para avaliação das capacidades reais de transportação de carga da empresa. Estamos a fazer uma análise profunda pelas capacidades reais que o Caminho de Ferro tem e assim tomarmos um prazo que satisfaça não só os operadores do granito, mas também o próprio Caminho de Ferro consigam responder aos grandes desafios que a produção de granito tem na nossa província. A transportação de combustíveis a grosso por estrada é outra das preocupações do governador da Huila, que entende ser a via férrea a mais viável para a conservação das rodovias. Trazer os combustíveis do Namibe para a província da Huila em vagões de caminho de ferro, em cisternas de caminho de ferro, é o nosso desejo, porque trazê-lo não só traz em mais quantidade, mas conservamos melhor o nosso pavimento, que também ele já está em estado muito acentuado de degradação. A mecânica é das profissões que, mesmo em meio à crise económica, sobrevive até os dias de hoje. Por cá tem sido a área que mais jovens recebe. Na reportagem a seguir, mostramos o dia-a-dia de quem cuida dos motores. Qualquer máquina acoplada a um motor requer um técnico de mecânica para o diagnóstico e reparação. É aí onde entra o mecânico, um profissional requisitado há mais de 50 anos. Em Angola, particularmente em Luanda, a mecânica é das profissões que mais recebe jovens e sem experiência profissional. Aqui tem sempre pessoas, vem sempre pessoas já. Também, como eu posso dizer, né, tem pessoas que vêm aqui e querem abrir uma oficina grande, uma empresa grande, eles vêm aqui fazer só os seus apanhados de mecânicos, bate-chapa, técnico de frio, entre outras coisas. E aqui temos sempre, todos os dias nós temos sempre essas solicitações. Temos sempre. Mais 15, 16, 17 e 18. Alguns amigos que estavam no bairro, lhes puxamos, estão a aprender aqui conosco. Sim. Alguns jovens que encontram nesta profissão sustento para si mesmos e para as famílias falaram aos nossos microfones o que é ser um mecânico. Ser mecânico é uma grande responsabilidade,
Mas eu digo, é uma profissão muito desempenhada e de muito respeito. Ser mecânico é vida, é uma paixão bem grande que muitos querem, não têm, mas nós temos. Temos sempre altos e baixos, tem carro que sempre dá trabalho, mas conseguimos superar. Tem carro que vem com problemas que você nem sabe o que fazer, mas consegue encontrar solução. O dia-a-dia destes profissionais muitas vezes é dividido entre o tratamento de proximidade dados aos acessórios de um carro e a satisfação de resolver o problema de um cliente, que nem sempre há um bom clima entre as duas partes. O dia-a-dia aqui é um coisa complicado. Porque naquela de solicitar o trabalho, às vezes levamos barra e nós insistimos para conseguir o trabalho, tá vendo? Aí o cliente às vezes fica estressado. Houve aquela desavença, às vezes dá certo o trabalho, às vezes não. Quer seja mecânico auto ou de motorizada, tal como os mesmos dividem a classe, o certo é que todos passam por insultos, devido à aparência da roupa ou uniforme no seu todo, ainda que o estigma já esteja ultrapassado por muitos profissionais mais experientes. É muito, dos amigos, até quando eu chego no lado deles, assim, eles estão pousados, e eles me falam, sai daqui, vai cheirar óleo, tá vendo? Mecânico, não sei o que, eu lhe falei um dia, vocês vão valorizar essa profissão. Era antes, porque também saia daqui sujo, mas hoje em dia, né, como mestre, superei muito dessas coisas. Alguns ainda abusam, mas é o nosso ganho-pão, vamos fazer como? Sr. Floriano é proprietário de uma viatura e diz que recorre ao mercado dos correios sempre que possível para que os médicos dos motores façam o shake-up necessário. Quando chega no fim de semana, deparamos-nos com uma avaria, então corremos para aqui que é para não poder parar na segunda-feira. Na verdade, essa é a história do médico e o paciente. É preciso ter um bom médico para o paciente melhorar. Então nós corremos aqui como pacientes e eles também nos dão o suporte daquilo que a gente precisa. Jovens em Luanda adquirem na mecânica experiência profissional e fonte de renda para a mecânica em Luanda. O Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, discursou hoje na 7ª reunião semestral de coordenação entre a União Africana, as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais. O Presidente em exercício da União Africana destacou a necessidade de refletir em torno do processo de integração regional africano e no seu é, sobretudo, um dos vetores essenciais para a transformação das grandes ambições da Agenda 2060 em progressos concretos e uma necessidade profundamente estratégica para o continente africano, marcado por fronteiras herdadas da era colonial, que muitas vezes ignoram as realidades culturais, sociais e económicas dos povos africanos. A integração regional em África é mais do que um ideal político, econômico e social. É, sobretudo, um dos vetores essenciais para transformarmos as grandes ambições da Agenda 2063 em progressos concretos e uma necessidade profundamente estratégica para o continente africano, marcado por fronteiras herdadas da era colonial que muitas vezes ignoraram as realidades culturais, sociais e econômicas dos povos africanos. É precisamente neste contexto que surge a necessidade de reforçarmos a coordenação entre a nossa organização continental e as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais, entendendo-se que estes últimos são os pilares essenciais da arquitetura africana, enquanto veículos de interligação entre as políticas continentais e as dinâmicas nacionais nos mais variados domínios. O presidente em exercício da União Africana destacou igualmente que as estruturas da Zona de Comércio Livre Continental Africana representam hoje marcos históricos no processo de unificação dos mercados africanos ao criar o maior acordo comercial do mundo em número de países participantes em um mercado de mais de 1,3 mil milhões de consumidores, transformando-se na verdadeira alavanca do crescimento econômico continental, da redução da pobreza e da promoção da equidade social através de uma maior industrialização e do aumento das exportações intra-africanas.
Estruturas como a Zona de Comércio Livre Continental Africana representam hoje marcos históricos no processo de unificação dos mercados africanos, ao criar o maior acordo comercial do mundo em número de países participantes e um mercado de mais de 1,3 mil milhões de consumidores, transformando-se assim na verdadeira alavanca do crescimento econômico continental, da redução da pobreza e da promoção da equidade social, através de uma maior industrialização e do aumento das exportações intra-africanas. João Lourenço destacou também a estruturação do Fundo de Desenvolvimento da Agenda 2063, fundo que deverá complementar o trabalho que tem sido desenvolvido pelos mecanismos de financiamento já existentes, de que se dedicam à mobilização de recursos para a concretização de projetos ligados à construção e o melhoramento das infraestruturas no continente. Também a sua aplicação em iniciativas ligadas à educação, à saúde e às tecnologias primordiais indispensáveis em todo o processo de desenvolvimento econômico do continente africano. Sobre os conflitos no continente, o presidente da União Africana disse ser importante analisar com profundidade que se requer as causas enraizadas dos conflitos para que, de forma coordenada e corajosa, encontremos as respostas que necessitamos para pôr fim definitivo a cada um deles. A resolução das questões da paz e segurança e a criação de infraestruturas seguras e resilientes constituem um motor essencial de desenvolvimento sustentável em África. Na sua intervenção, João Lourenço acrescentou que num mundo cada vez mais multipolar e competitivo, onde grandes blocos regionais ganham peso nas decisões globais, a África não pode continuar a falar com vozes dispersas, nem negociar com interesses fragmentados. A necessidade da unidade da defesa dos interesses do continente deve ser já demonstrada por ocasião da Cimeira União Europeia-África, a realizar-se no fim do mês de novembro, em Luanda. Vamos olhar para os temas que marcaram a semana. Recebo hoje André Mingas. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Para mim é sempre motivo de regozijo poder estar aqui para fazer um odierno exercício de ruminação mental reflexiva que se quer bastante conspícuo. E também Mário Saveto, economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o exercício. E é exatamente por esta última matéria que começamos. O Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, está em Malabo, onde participa da cúpula da União Africana, um encontro que visa fazer, de resto, um balanço das comunidades económicas regionais e também os seus desafios. André Mingas. Esta é a 7ª reunião e faz parte daquilo que é a agenda da própria OU, não é? União Africana, cujo grande objetivo, e esta reunião é coordenada pelo atual presidente desta organização, que é o presidente João Lourenço, que, sem sombra de dúvidas, tem como objetivo coordenar interesses, sobretudo económicos. Tal como a matéria diz, é essencial aqui vislumbrar que são as organizações que cuidam das questões económicas e daí haver uma necessidade de adequar, traduzindo o ipse verbo aquilo que é a dinâmica do Presidente da República, tem a ver com aquilo que é a chamada diplomacia económica, primeiro a diplomacia económica angolana e depois a diplomacia económica a nível da própria União Africana. Há um interesse essencial, sobretudo, de se olhar sobre a questão do desenvolvimento integral económico, na perspectiva, sobretudo, do desenvolvimento agrário, olhar para a questão da inteligência artificial e, sobretudo, a questão da modernização. Mas eu queria lançar aqui um aspecto essencial, que toda esta dinâmica, na realidade, só pode existir e coexistir quando, de facto, olhar-se para aquilo que é um grande desafio desta presidência do presidente João Lourenço na União Africana, que é a questão da criação de um banco que possa gerir e administrar todo aquilo que serão as transações econômico e financeiras, porque
a questão do investimento claro e objetivo que os países africanos devem trazer para si, para que possa efetivamente haver o tal desenvolvimento econômico e social por parte das nações, necessariamente tem que haver com investimento. Ou seja, nós temos os recursos naturais, mas é necessário que haja um investimento objetivo e preciso. Primeiro, com o know-how, ou seja, trazermos mais conhecimento aos africanos ou para os africanos, mas também munirmos-nos de instrumentos que possam facilitar a extração desses recursos naturais para que possivelmente possamos resolver problemas como a fome e o tal desenvolvimento econômico e social. E daí a bancarização para que possa funcionar o investimento, e quando falo de investimento estou a falar de investimento financeiro, porque pode haver um investimento com infraestruturas, e aqui é outra questão essencial, para que as infraestruturas a nível interno da África, estou a falar dos caminhos de ferro, estou a falar de várias outras infraestruturas logística, como navios e etc., que possam essencialmente fazer com que o comércio funcione realmente. A própria questão da livre iniciativa econômica e a zona livre de comércio primeiro regional, depois interregional, por toda a África. Então é necessário que esses temas sejam verdadeiramente expurgados até ao último minuto para que se consiga não só discutir, mas se colocar em prática. Então é um grande desafio do presidente João Lourenço enquanto presidente da União Africana. E a implementação desta zona de comércio livre continental africana é outro tema na agenda desta cúpula. Mário, como é que olha para esta implementação desta zona de comércio livre continental africana? Preciso acreditar que é mais uma estratégia da própria União Africana, que percebe-se que é o momento oportuno de começarmos a pensar nas autonomias, nos modelos próprios e pensamos também na autossustentabilidade. Por que é importante que falemos do comércio livre continental? Porque as trocas comerciais normalmente tendiam para outros continentes e nós internamente produzimos, temos muito e não valorizávamos. Então, era um momento oportuno, ou seja, este é um daqueles momentos que os africanos têm a missão de fazerem e saberem fazer de tal modo que a África se torne autossuficiente e se torne um daqueles potenciais continentes para fazer face àquilo que são os desafios do mundo hoje. Mas há necessidade de se acelerar para que esta zona esteja já a dar os resultados esperados? A lógica formal é esta, que eles estão agora a fomentar. Agora, mais do que esperarmos resultados, exige, como dizia a colega do painel, a materialização daquilo que está a ser o efeito desta cimeira. Este encontro, aos poucos, os africanos despertaram e perceberam que andamos a investir tanto, fazíamos tanto por fora e por dentro não conseguíamos fazer. E o impacto realmente deste comércio livre continental é a supervalorização daquilo que realmente é nosso, aquilo que é africano, aquilo que realmente nós podemos fazer, que vão ser as trocas comerciais. E aqui vamos trazer a mística do corredor do Lobito, que vai ser uma grande estratégia para este fomento. Muito bem. Eu gostava de trazer dois pontos essenciais. Um dos pontos é a questão da geopolítica a nível internacional. Há toda a necessidade do continente africano se organizar geopoliticamente. Nós estamos a ver as movimentações, está a ver por parte do mundo, os blocos novamente a se levantar, as questões ideológicas. E daí a África, que nesses conflitos internacionais, infelizmente, tem sido o continente muito mais fustigado, explorado. Há toda a necessidade de nos organizarmos com essa perspectiva. Aliás, quem estuda a economia, estuda a ciência política, sabe que vários estados são considerados falhados por questões económicas. E os países africanos, infelizmente, não são tidos nos contextos internacionais, sobretudo economicamente,
por falta desse elemento. E daí haver uma necessidade de reorganizar-nos estruturalmente, mas o ponto essencial é, para que exista essa zona de comércio livre, é necessário que haja uma legislação muito objetiva, porque senão pode haver a tal exploração de países africanos, entre nós aqui em África, porque existem economias muito mais robustas, muito mais organizadas. Estou a falar da África do Sul, que não se pode comparar à nossa economia, e várias outras. Então, uma necessidade de haver uma regularização efetiva, para que haja, então, equilíbrio nessas relações económicas. E a cimeira do BRICS, que é já um outro assunto, refletiu sobre as economias emergentes em reformar instituições internacionais e a defesa do multilateralismo. Teve a participação de Angola. O que lhe pergunto a seguir, André Mingas, esta presença de Angola nesta cimeira assinala que a entrada de Angola na lista de futuros potenciais para a categoria de membros do BRICS? Olha, tendo em conta o tal desenvolvimento econômico que Angola já demonstrou, primeiro, o desenvolvimento econômico, mas antes de eu fazer esse pronunciamento, devia olhar para aquilo que são as potencialidades que Angola tem. Em termos de potencialidade, Angola descreve potencialidade, não execução como tal. Em termos potenciais, nós temos quase todos os recursos naturais essenciais. Estamos a falar do petróleo, que é dos mais emergentes, mas temos todos os outros recursos por explorar, que sem sombra de dúvida nos colocam nesta qualidade ou com esta qualidade, mas é necessário que, sem sombra de dúvidas, não fiquemos pela teoria, pelo facto de sermos potência teoricamente. Há toda a necessidade de nos organizarmos efetivamente e podermos então, no contexto das nações, sobretudo nas questões económicas, porque esta é uma organização dos países emergentes. Ora, a nossa economia, infelizmente, a nível interno, não consegue responder efetivamente em termos formais, não é? Uma coisa é sermos um potencial, outra coisa é em termos formais conseguimos responder. Isso é uma dinâmica essencial e daí haver então a necessidade de nos esforçarmos para que formalmente, estou a falar da inflação que deve ser controlada, estou a falar de outros fenómenos como a questão da produção efetiva de bens e serviços, a melhoria das condições de vida e outros elementos, para a posterior podermos então ingressar para uma organização de países emergentes e concomitantemente podemos contribuir para essa aldeia global, não é? Muito bem. Mário, e caso se concretize essa entrada de Angola no BRICS, que vantagens e que benefícios é que poderá trazer aqui para o nosso país? As vantagens são múltiplas, como vê. É imperioso, é interessante, mas tenhamos que ter algum cuidado quando se quer pensar em algum acordo, em alguma efetivação, em algum projeto, sem vermos aquilo que vão ser os prós e contras. Angola, a essa altura, tem múltipla vantagem, como dizia já o colega do painel, por causa dos recursos que temos. São muito visíveis, estão claras, e Angola tem água, tem mar, tem terra, temos tudo. Até temos recursos humanos. Recursos humanos precisa agora é valorização. Agora nós precisamos trazer aqui o conceito de estruturação e organização. Às vezes não importa sermos potenciais quando não tiramos maior proveito da potência que realmente somos e assim nos chamam. Temos de pensar agora na uniformização. Como é que estamos nós internamente? A nossa justiça, como é que funciona? Como é que um investidor nos vê? E por que nós não temos potenciais investidores? O que realmente estamos a falhar? O nosso sistema cambial e monetário, como é que está no mercado? Então, aqui, estruturas internas que nós devemos acautelar enquanto se pensa a nossa entrada para um desafio que achamos muito estratégico, mas muito beneficioso, se realmente acautelarmos e ponderarmos a nossa posição e entrarmos com, dizem as crianças, com cabeça, tronco e membro, né? E vai ser espetacular. Muito bem. Vamos avançar para um outro tema que também marcou a semana, é o Dia Mundial da População, que se assinalou na semana finda. Já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. André Mingas, o que lhe pergunto a seguir tem que ver com os desafios da segurança alimentar. Somos 8 bilhões, como alimentar tanta gente?
neste atual contexto? Eu quero levar esse meu pronunciamento para a questão da justiça alimentar. A questão da justiça alimentar tem que ver com o grande princípio da igualdade, que é a distribuição, e aqui usar os fenómenos da questão da justiça, e usar a justiça distributiva, que será a distribuição equitativa e olhando para os fenómenos como quantidade versus qualidade. E aqui, necessariamente, vais-nos submeter à questão de o termo da produtividade. Será que tem havido E quando falamos aqui da questão da alimentação, vamos nos focar aqui para os países subdesenvolvidos. Sim. É um grande desafio. Sem sombra de dúvidas, a questão do combate da fome, a fome, continua a ser o grande problema dos países subdesenvolvidos. E daí eu trazer a questão da justiça alimentar. Mas, para que se discuta esse tema, temos que retroceder e falar sobre a questão da produção alimentar. O que é que, de facto, qual é a necessidade? Deve haver maior e melhor investimento agrário. Vê como é que eu coloco maior e melhor. Maior investimento em termos financeiros, melhor na qualidade das máquinas que vão ser compradas, porque muitas das máquinas, e hoje não podemos falar da manufatura, é melhor hoje falarmos da maquinofatura, há toda uma necessidade, e continuo a dizer que nós temos bastante potencial, mas há toda a necessidade de não só olharmos para a questão da industrialização, mas, sobretudo, só olhar para a questão agrária, que é a produção de alimentos, e depois vai derivar na questão da produção primeiro e distribuição. Aliás, quando olhamos para os fenómenos a economia, são esses fenómenos, produção, distribuição de bens e serviços. E aqui olho para a questão dos bens, que é a questão da segurança alimentar, para garantir aquilo que é o mais importante, que é a dignidade da pessoa humana. E isto deve ser uma task force entre o próprio Estado, mas também olhar para as famílias, porque em grande parte dos países, a questão da agricultura familiar resolveu o problema da alimentação. Mas é necessário que haja maior potencialização, olhar para a questão da cooperação econômica e financeira e, sobretudo, maiores investimentos. As cooperativas devem funcionar, não é? Muito bem. E Angola não foge à regra, porque as projeções de crescimento também são altas. Como controlar o êxodo rural, Mário? Primeiro temos que perceber que quando falamos do Dia da População, não devíamos supervalorizar somente naquele dia que existem as pessoas e as pessoas devem estar aí. Não. A população existe e deve ser valorizada. O que temos de perceber agora é que desafios os governos devem tê-lo para pelo menos contrapor e mitigar a posição da fome e a pobreza, sobretudo em países que não têm ainda crescimento. Vou trazer exemplo do Brasil, que hoje lutou e tem fome zero. São estratégias interessantes, mas para conseguirmos mitigar, há que gizar estratégias e programas credíveis e viáveis. Estou a falar do conceito de diversificação da economia. Diversificar a economia não é falácia, não é teoria, não são discursos, são práticos. É trazer os agrônomos, é formarmos as pessoas que devem estar lá no campo, é capacitarmos as nossas cooperativas, que por sinal têm feito alguma coisa, mas repito, ainda deve-se fazer. Porque não basta produzirmos, temos que também pensar no nível de produção, a qualidade do que vamos produzir e como retirar o que está lá nas longínquas, onde é produzido, para a zona da cidade. Temos problema com as vias de acesso, temos problema com os inputs, com os fertilizantes. Então, acho que é um momento oportuno, já que estamos a celebrar o Dia Mundial da População, pensamos como é que estão as populações, que estados devem fazer para, pelo menos, tirar da população esta vulnerabilidade e dar um bocadinho aquilo que chamamos de harmonia social. Muito bem. A mesma pergunta eu lhe coloco, André Mingas. Como controlar esse êxodo rural que parece que cada vez mais vem crescendo? Melhoria das condições de vida da população. Tenho aqui duas fórmulas. A primeira, instruirmos a nossa população, isso é, através do método educativo. E olha que a África tem uma particularidade. A nossa história, ou seja, a oralidade é muito forte. O que quer dizer que há toda a necessidade de investirmos mais nessa questão da educação, porque precisamos libertar mentes.
E voltamos à nossa própria cultura. Já dizia o presidente Agostinho Neto, havemos de voltar. Então, há toda a necessidade, embora o mundo seja uma aldeia global, mas há uma necessidade de, por questões educativas, inicialmente, porque senão vamos entrar numa discussão de parte dos recursos, mas podemos usar o recurso que nós temos, que é a questão de educarmos efetivamente a nossa população no sentido de voltarem-se, aqui olhar novamente a própria questão da produção interna e podermos nós ser autossuficientes, autossustentáveis, porque os solos nós temos, as próprias sementes também emanam da terra e nós também as temos, então uma necessidade de, a priori, partimos para uma questão de educarmos a nossa população, só depois olharmos para a questão do desenvolvimento através das tecnologias, da industrialização, e já dizia novamente o presidente Agostinho Neto, que há uma necessidade de promovermos a questão da indústria, mas voltamos à nossa matriz e podemos então educar e não podemos esquecer do investimento, não só financeiro, mas sobretudo no know-how do ser humano. Muito obrigada aos dois por terem estado conosco nesta análise e até à próxima. Obrigado. À vossa disposição. Obrigado. Boa noite. Disponha. Tem desporto para ver no próximo bloco. Daqui a pouco, a Agência Ucraniana de Segurança abate agentes russos que executaram um coronel do seu escritório. O Domingo Notícias volta já a seguir. De regresso à informação, os angolanos no Reino Unido celebraram o Dia da Comunidade com gastronomia e futebol. O ato comemorativo teve lugar no estádio New Rivals, em Londres, e contou com a presença do embaixador de Angola no Reino Unido e Irlanda, José Patrício, como convidado de honra. Na sua intervenção, o embaixador José Patrício agradeceu o gesto e lembrou que este é um ano especial de convívio e de celebração com o júbilo dos 50 anos de independência nacional. O diplomata convidou os membros da comunidade a abraçarem as atividades alusivas à efeméride, ao mesmo tempo que felicitou a Federação das Associações Angolanas no Reino Unido pela iniciativa. O chefe da missão diplomática de Angola no Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda, foi a entidade escolhida para entregar o grande troféu e as medalhas de conquista do torneio ao capitão da seleção de Angola em Londres. Entre os participantes da confraternização estiveram também o cônsul-geral de Angola no Reino Unido, Luzia Dias dos Santos, diplomatas, líderes de associações comunitárias de Angola e de outros países africanos de língua portuguesa, e também angolanos residentes e outros convidados. O Dia da Comunidade foi instituído pela Confederação das Associações Angolanas no Reino Unido, com o objetivo de promover a união, a identidade cultural e o fortalecimento dos laços entre os angolanos residentes no Reino Unido. Avançamos com outras matérias do desporto. A Seleção Nacional Masculina Sub-20 perdeu diante da Zâmbia por 4-5 na marcação das grandes penalidades e ficou afastada do pódio da Taça COSAFA, que decorreu na Namíbia. E do mercado de transferências nacional do campeonato, o Petro de Luanda anunciou a chegada do meio-campista Pedro Soba, proveniente do Interclube. O campeão nacional, Petro de Luanda, voltou a atacar o mercado de transferências. A equipa do bairro Popular foi ao Rocha Pinto, onde levou o meio-campista ex-Interclube Pedro Soba. O jogador de 24 anos totalizou 1.613 minutos em 22 jogos e apontou um golo. Facto este que mostrou interesse do conjunto tricolor. O Ilhete de Benguela anunciou a contratação de Braulio Pinto Maieco, mais conhecido nas lides desportivas por Edi Maieco, por 2 épocas. Edi é filho de Fabrício Maieco Aquá, lenda do futebol angolano. O jogador nasceu a 30 de abril de 1997, em Lisboa, Portugal. Atua como médio ofensivo extremo, formado na academia do Stockport County da Inglaterra. Representou clubes como Macclesfield, Heath e Bradford.
Na época 2024-2025, Ed enfrentou uma onda de lesões que limitou a sua disponibilidade. No entanto, apontou 4 golos em apenas 200 minutos jogados, em 9 partidas. Ed Maieco foi convidado a participar do prestigiado torneio Baylor League, uma espécie de fut-6 na equipa do jogador de 28 anos, vai atuar pela primeira vez em Angola e será orientado por Zé Camaral, que já foi treinador de seu tio Rasca Maieco, no Benfica de Luanda e no Libolo. Ed Maieco mede 1,90 m, pesa 83 kg e joga preferencialmente com o pé esquerdo. Ainda sobre o mercado de transferências, a formação da Rua Bartolomeu Dias anunciou a chegada do defesa, que também atua como médio defensivo chinês, proveniente do Luanda City. Pelos Citizens, o jogador de 20 anos somou 10 jogos, num total de 810 minutos. Em Banza, Congo, Muniz Manuel foi eleito o novo presidente do São Salvador. De 52 anos, Muniz Manuel venceu as eleições com 96% dos votos válidos. No Luena, província do Mochico, o Bravos do Maqui anunciou a contratação do lateral direito Papichu, proveniente do São Salvador do Congo. O jovem de 21 anos somou 314 minutos em 7 partidas e anotou um golo. Lá fora, o internacional angolano Mindinho é o novo reforço do Portimonense de Portugal. O jogador internacional angolano Armindo Kanji, mais conhecido por Mindinho, foi apresentado como reforço do Portimonense. De 21 anos, Mindinho pode atuar como defesa central e médio defensivo. O jogador assinou um contrato de 3 épocas. Formado no Petro de Luanda, teve passagens pelo Interclube e Cabos Corp do Palanca, onde se sagrou vencedor da Taça de Angola em futebol. Ainda em Portugal, o corte de ligação de Victor Gyökeres ao Sporting provocou uma onda de reações negativas por parte dos adeptos leoninos, que não perdoam ao avançado sueco por um extremar de posições que originou a falta de comparência com a restante comitiva que seguiu para o estágio. E para comentar sobre o futebol, está comigo o Aquá. Aquá, boa noite e bem-vindo. Obrigado, boa noite, Manuela. Boa noite aos nossos telespectadores do Domingo de Notícias. A Angola falhou o pódio da Taça COSAFA em sub-20. Os palanquinhas perderam diante da Zâmbia, não é? Como é que olha para essa participação dos palanquinhas? Bem, Manuela, esta participação, o objetivo era ganhar a COSAFA, uma vez que na equipa principal somos os campeões, somos os bicampeões e claro que nesta Taça COSAFA também o objetivo era ganhar. Ao não ganharmos a COSAFA e perdemos diante do Zimbábue, acaba por ser um mau resultado para aquilo que eram as nossas aspirações, mas ainda assim, pronto, há que parabenizar os nossos jovens jogadores, porque também não têm jogado muito e quando se juntam os jogadores, trabalho, acredito que os nossos jovens jogadores podem fazer muito mais, mas infelizmente isso não tem acontecido. São muitos jogadores que acabam por se juntar, têm muito poucos jogos internacionais e esta falta de experiência nesse tipo de competição acaba também por pesar. Então, o quarto lugar nesta competição é mau, mas pronto, temos que aceitar, fruto daquilo que temos feito da nossa organização também. Olhando agora para o mercado de transferência nacional, o Petro e o Eliete reforçaram os seus plantéis, enquanto no Zaire, Muniz Manuel foi eleito presidente do São Salvador. Que análise é que faz destas movimentações no mercado nacional? Bem, com relação ao São Salvador, era importante ter já uma direção, uma vez que o presidente, o ex-presidente do São Salvador acabou por reforçar a equipa do Cabos Corp, hoje faz parte da direção do Cabos Corp, e era importante o São Salvador ter um presidente. Felizmente aconteceu as eleições, ganhou o senhor Muniz, esperar que agora tem que começar a trabalhar, tem que começar a contratar jogadores, porque as outras equipas também têm estado a contratar jogadores, até porque São Salvador fez uma grande época e ao longo foram saindo vários jogadores e o São Salvador está praticamente tem que correr atrás
do prejuízo, já tem um treinador, agora o treinador tem que começar a contratar também atletas. Com relação ao Petro e o Ilhete, pronto, sabemos nós que o Petro e o Ilhete vão participar nas afrotaças e é importante se reforçarem bem. O Petro, mais uma vez, vai aqui ao nosso mercado mesmo buscar um jogador que muito bem conhece, do Inter, levar para a sua fileira, reforçando aqui o setor defensivo. O Ilhete também é uma das equipas que tem estado a se reforçar bem. Foi ao mercado também, mais uma vez, mercado nacional, buscar o chinês do Luanda City e depois também contrata Edmaieco, né, que vem pela primeira vez numa experiência, pela primeira vez vai jogar no campeonato angolano, fruto daquilo que o scouting do Ilhete esteve a fazer, viu no Edmaieco um dos prováveis reforços, ou um reforço daquilo que buscam. Creio que não será a última contratação, porque o Ilhete ainda há de se reforçar mais, a ver se consegue fazer uma época melhor do que fez a época passada. E lá fora, o angolano Mindinho é o novo jogador do Portimonense de Portugal. Como é que olha para estas mudanças, essa mudança de jogador de apenas 21 anos, que por muito tempo foi tentando também procurar o seu espaço no Petro, mas que não foi possível? Bem, vejo com bons olhos, Manuela. Sempre que vejo um jogador jovem sair de Angola para o futebol profissional, temos que olhar com bons olhos e Mindinho aqui, felizmente, a dar o salto. É bem verdade que não conseguiu se afirmar no Petro de Luanda, teve que ser emprestado, teve no Inter, depois no Cabo Escorpo, e a boa prestação no Cabo Escorpo, de certeza que esta época que terminou acabou por lhe dar valências mais do que suficiente para ingressar ou despertar interesse por parte da equipa do Portimonense. Vai para o Portimonense, uma equipa que tem também estado a olhar para o nosso mercado, já jogou no Portimonense o Chico Banza, que depois teve que ir saiu do Portimonense para o Estado da Amadora e hoje está no Egito. E o Mindinho, acho que o Vidinho não vai sozinho, Mindinho, perdão, tenho feito confusão, Mindinho e Vidinho. Mindinho não vai sozinho porque também há um jogador angolano. Muito obrigada por estes minutos e até à próxima. Obrigado, Manuela. Boa noite. Boa noite. Angola presidiu na última sexta-feira o diálogo interativo de alto nível sobre os determinantes sociais, económicos e ambientais da saúde. O representante permanente de Angola, junto das Nações Unidas, Francisco da Cruz, disse que pesquisas recentes revelam que 70% dos trabalhadores no mundo não têm acesso à baixa médica e que a esperança de vida apresenta uma diferença de 33 anos entre nações. Ao interferir na abertura do evento, em nome do presidente da Assembleia Geral, Filemon Niang, o diplomata angolano reconheceu que, embora existam muitos fatores que contribuem para os resultados globais em saúde, a realidade fundamental é que os sistemas de saúde sejam tão fortes quanto as condições sociais, económicas e ambientais que os sustentam. De acordo com o embaixador Francisco José da Cruz, pesquisas mais recentes confirmam que há uma diferença inaceitável de 33 anos na esperança de vida entre e dentro dos países. Francisco da Cruz reconheceu que quase 70% dos trabalhadores em todo o mundo não têm acesso à baixa médica, apesar das evidências claras de que esta é essencial para a saúde. Falou também que 23% das mortes globais podem ser atribuídas a fatores ambientais, a maioria deles ligados a doenças crónicas não transmissíveis. Face a este cenário, reconheceu que prestar cuidados médicos de qualidade torna-se ainda mais desafiante quando os determinantes críticos da saúde impedem o progresso. O representante angolano, junto às Nações Unidas, lembrou que a saúde vai além dos postos de atendimento. To achieve universal health coverage for all. Nossos esforços para alcançar a cobertura universal da saúde para todos devem lembrar que a saúde não começa nos hospitais. Começa nos lares, escolas e locais de trabalho, começa nos ecossistemas e contextos em que vivemos. Devemos abordar todos os determinantes da saúde, quer no bloco operatório, na sala de reuniões ou na sala de aula. Devemos confrontar as forças estruturais mais profundas que moldam a nossa saúde e bem-estar.
O embaixador Francisco José da Cruz apontou o crescente impacto das alterações climáticas e das catástrofes naturais à ausência de uma nutrição adequada nas comunidades locais, sistemas laborais e de governação que não priorizam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Afirmou ainda que as crianças de famílias com baixos rendimentos estão entre as mais afetadas, sofrendo com acesso limitado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento necessários para garantir a sua saúde. A sessão de abertura contou também com a declaração pré-gravada do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, e a intervenção do representante permanente do Brasil junto das Nações Unidas, o embaixador Sérgio França Danese, na sua qualidade de presidente da Iniciativa de Política Externa e Saúde Global. A iniciativa visa estabelecer um roteiro estratégico para abordar as desigualdades em saúde e fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde globalmente, especialmente após as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19. Vale recordar que Angola ocupa uma das vice-presidências da 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Já estamos na página internacional. Na Ucrânia, a Agência de Segurança garante ter abatido os agentes russos que executaram um coronel da agência na quinta-feira. Segundo um relatório ucraniano, os 2 agentes foram mortos quando ofereceram resistência à prisão. Veja mais no Compacto Internacional. A Agência de Segurança da Ucrânia, SBU, disse neste domingo que rastreou e matou os agentes russos suspeitos de assassinar o coronel em Kiev. Num comunicado, a SBU informou que os supostos agentes russos foram mortos em Kiev depois que ofereceram resistência à prisão. Um vídeo divulgado pela agência mostrou 2 corpos caídos no chão e, de acordo com a Associated Press, a agência disse que o homem e uma mulher eram suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de quinta-feira de Ivan Noronich, um coronel da SBU, num ataque ousado à luz do dia que foi capturado por câmaras de videovigilância. Após uma série de ataques massivos em toda a Ucrânia a envolver centenas de drones explosivos, a Rússia lançou 60 drones durante a noite, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia. 20 deles foram abatidos e outros 20 ficaram presos. As autoridades ucranianas relataram que 4 civis foram mortos e outros 13 ficaram feridos em ataques russos nas regiões de Donetsk e Kherson no sábado. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ofereceu a Moscou o seu apoio total na guerra da Ucrânia durante um encontro com o chanceler russo Sergei Lavrov. A informação foi dada hoje pela agência estatal norte-coreana KCNA. A visita oficial de Lavrov é a mais recente de uma série de encontros de alto nível com as autoridades de Moscovo, que reflete o aprofundamento das relações bilaterais em meio à ofensiva russa contra Kiev. A Coreia do Norte tem fornecido armas e milhares de soldados para apoiar a ofensiva russa, especialmente na região de Kursk, a fim de expulsar as forças ucranianas. Kim e Lavrov reuniram-se no sábado numa atmosfera repleta de confiança e camaradagem. Lavrov publicou um vídeo no Telegram em que aparece a apertar a mão de Kim e a trocar um abraço com ele, e afirmou que o diálogo aconteceu em Wonsan, cidade da costa leste do país. A União Europeia vai estender a suspensão das medidas contra o tarifaço de Donald Trump até o início de agosto, visando uma solução negociada para o comércio com Washington. A afirmação é da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A declaração de von der Leyen é feita um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor uma tarifa de 30% sobre as importações da União Europeia a partir de 1 de agosto. Essas tarifas seriam impostas separadamente das tarifas de euros em produtos americanos. Foi suspenso em abril por 90 dias, para dar tempo às negociações. A suspensão expiraria já nesta segunda-feira. Um segundo pacote está em andamento desde maio e teria como alvo 72 mil milhões de euros em produtos americanos. Mas essas medidas ainda não foram divulgadas e a lista final precisa da aprovação dos Estados-membros. E com a atualidade internacional, fazemos a segunda pausa deste jornal. Até já.
O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República de Angola, Adão de Almeida, participou neste sábado no ato central das comemorações do 50º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, em representação do chefe de Estado angolano, João Lourenço. A cerimônia solene decorreu na Praça da Independência, na capital são-tomense, no mesmo local onde a independência foi proclamada a 12 de julho de 1975 e contou com a presença de delegações estrangeiras de alto nível. Ao intervir na cerimônia, o presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, destacou o contributo de Angola no percurso de 50 anos, elogiando o apoio permanente angolano desde 1975, o que considerou fundamental para o desenvolvimento são-tomense. Durante a sua visita de 24 horas a São Tomé e Príncipe, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República de Angola, Adão de Almeida, entregou uma mensagem do presidente angolano João Lourenço ao estadista são-tomense, cujo teor esteve centrado nos laços de fraternidade que unem Angola e São Tomé e Príncipe. A delegação angolana integrou o secretário de Estado para a Cooperação e Comunidades Angolanas, Domingo Custódio Vieira Lopes, e o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola em São Tomé e Príncipe, Fidelino Pelinganga. De Angola participam ainda da cerimônia os deputados da Assembleia Nacional. Ativistas, taxistas e vários munícipes da capital saíram às ruas de Luanda para marchar contra a subida do preço do combustível e a consequente subida da corrida do táxi. A marcha, que visou representar um posicionamento contra a medida do governo, teve início no mercado do São Paulo e seguiu até a Maianga, nas proximidades da Assembleia Nacional. Os manifestantes apelam ao recuo da parte do governo. Há muito que o ato era do conhecimento das autoridades da província de Luanda. Daí a presença da Polícia Nacional para impor a ordem durante toda a marcha, que teve início no mercado do São Paulo. Sob o lema "Quem cala, consente, quem marcha, transforma", os manifestantes percorreram as vias de Luanda com gritos de socorro que se consubstanciavam em pedidos para um recuo por parte do governo. Recuo que significa parar com o aumento dos combustíveis e a revogação do decreto que autoriza a subida do preço da corrida do táxi. Para a organização, a adesão à marcha foi satisfatória, tanto que a iniciativa vai ser realizada em outras províncias nos próximos dias. Nós tivemos uma grande moldura de mobilização a nível das redes sociais e também a nível dos bairros e municípios. Essa manifestação seja pacífica e que tenha como fim último fazer com que o Executivo entenda o clamor do povo e baixe o preço dos combustíveis e, consequentemente, o preço dos serviços de táxis. Algumas províncias aderiram à manifestação e tanto algumas marcadas para o dia 19 do corrente mês. Malange, Uambo, Kwanza Norte, se não me escapa, são essas províncias que ainda tenho em mente, que vão à manifestação no dia 19 deste mês. Para os taxistas, o aumento do gasóleo e consequente alteração do preço da corrida não trouxe benefícios, talvez aos patrões. Eu, na minha viatura, isso está dependendo de cada patrão. Eu, na minha viatura, a minha conta era 30 mil kwanza. De repente subiu 40 mil kwanza. Eu tenho que abastecer 20 mil kwanza por dia para encher o depósito. 20 mil kwanza de gasóleo. Conta 40 mil kwanza. Imagina, quanto é que faz? São 60 mil kwanza logo. E vai lavagem do carro 2 mil kwanza, parque 1.000 kwanza, o meu almoço. Eu não consigo levar nada para minha casa. Percebem? Então, e por mais que eu não quero fazer linhas curtas, eu sou obrigado a fazer linhas curtas para poder levar alguma coisa em casa. A tarifa dos táxis coletivos, vulgo candongueiros, passou de 200 kwanzas para 300 por viagem, isto na sequência da subida do preço do gasóleo, que saiu de 300 para 400 kwanzas o litro desde o dia 4 de julho, no quadro da política de retirada progressiva dos subsídios aos combustíveis. O ativista e político Luís de Castro, presente na marcha, disse esperar que o governo recue na sua decisão. Bem, eu espero que o governo recue nas suas decisões.
eu não acredito que a retirada da subvenção do combustível seja de todo mal. Então nós temos de fazer essa marcha no sentido de fazermos uma luta em conjunto para que essa retirada da subvenção do combustível beneficie os menos equipados. Está tudo dito e mostrado nesta edição. Assim, um ótimo resto de noite e boa semana. Fique bem, fique em paz.